Vamos falar sobre política agora? Vamos mudar de assunto. Lívia Pessoa, boa noite para você, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar com você e com quem está em casa. Bora começar a conversar então sobre os bastidores da política. E esse é um bastidor importante sobre o Partido dos Trabalhadores, né? Hoje você foi conversar com o deputado Florentino Neto sobre a questão da disputa pela presidência do partido em nível estadual. E o deputado disse que o nome dele está à disposição da presidência estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores, mas fez essa ressalva, olha, que eu quero mesmo é um consenso. Vamos ouvir. E eu, como homem de consenso, como homem de construção, com a experiência que estou tendo agora de coordenar a bancada federal também no Congresso Nacional, é que eu estou colocando meu nome como possibilidade para a presidência do PT. Juntamente com o seu nome também tem o de Fábio Novo, que é deputado estadual, e tem também essa forte articulação na base. Já houve um entendimento de como que seria essa disputa? O senhor já chegou a conversar com ele sobre isso? Olha, eu tenho conversado muito com as pessoas que compõem a resistência socialista, que é a corrente do Partido dos Trabalhadores, a qual eu estou vinculado. E lá existe toda uma motivação em torno da minha pré-candidatura à presidência do partido. Mas eu já tive em reuniões com deputados estaduais do partido e tive a oportunidade de ressaltar, deputados estaduais e deputados federais, que acho que o nome do deputado Fábio Novo também reúne todas as condições. E eu não me oporia se nós tivermos a capacidade e for interessante fazer um consenso. Eu não tenho dificuldade de fazer um consenso em torno do nome do deputado Fábio Novo. Bom, alguns nomes já se posicionaram, se colocaram à disposição para a presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, agora mais um, Florentino Neto. Mas, como ele mesmo disse, tem que ter muita discussão dentro do partido para que se chegue a esse consenso. Vamos lembrar esses nomes? Isso, Aline, existem aí nomes que já estão se movimentando desde o ano passado para haver essa viabilidade para a presidência estadual do Partido dos Trabalhadores. Dentre eles está o deputado Fábio Novo, como nós trouxemos agora, o deputado Florentino, o ex-deputado e atual presidente da sigla que busca uma recondução, João de Deus, o vereador eleito pelo partido, João de Deus Pereira, assim como também o vereador Dudu Borges e alguns outros nomes que se movimentam ali nos bastidores para tentar uma viabilidade. Mas o Partido dos Trabalhadores ele é muito específico nesse sentido, porque as discussões elas acontecem mesmo. Há ali toda uma articulação, busca por votos, busca por apoios. Inclusive tem mais articulação política que muitos municípios, viu? A eleição de lá. Então ainda muita coisa vai acontecer, mas pelo que a gente pôde perceber, inclusive pela própria entrevista, é que os nomes que tendem a ter essa movimentação maior, pelo menos aparentemente, é o nome de Florentino Neto e do deputado estadual Fábio Novo, que são nomes fortes aí que entram nessa disputa. Os outros também têm a sua força política, mas tende a ter, por ter mandato, acaba sendo um pouquinho interferido nessa discussão. E agora, a partir de agora, é entender quais são os próximos passos e como que vai ser estendida essa conversa. Assim como na presidência nacional do PT, né, são discussões que levam muito em conta o que o PT quer. Né? A PT quer uma nova cara, tanto em nível federal, nível nacional, como em nível estadual também. Quer se comunicar diferente com o público, né? Com os seus eleitores. Como a gente pode até analisar, Aline, existem correntes dentro da sigla. Então, podemos colocar, inclusive, como não necessariamente bandeiras, mas como direcionamentos políticos e ideológicos dentro do próprio partido. E isso interfere justamente em qual rosto a sigla terá a partir de agora, porque atualmente o Partido dos Trabalhadores ele tende a se colocar em uma relação quase que centro-esquerda, não é mais uma relação já tão extrema esquerda como era nos anos iniciais. Agora já se movimenta como centro-esquerda. E é um posicionamento que busca, inclusive, esses jovens do Brasil. Então, agora é entender como chegar até essa juventude, inclusive por meio dessa imagem do próprio presidente Lula também em relação a isso. Bom, o deputado Florentino Neto também defendeu mais espaços para o PT, inclusive na chapa majoritária. Nós queremos uma chapa para deputado estadual forte,
capaz de renovar o mandato dos nossos deputados e até ampliar o número de deputados estaduais. Nós queremos ampliar o número de deputados federais, achamos que isso é possível, ter uma chapa extremamente competitiva como a que nós temos. Consideramos que na chapa majoritária nós queremos a reeleição do governador Rafael Fonteles e na chapa majoritária tem outras 3 posições, uma de vice-governador, uma de senador e outra de senador. Nós reclamamos que além de ter ali a figura do governador, nós queremos também, nessas outras 3 posições, ter mais um petista. Então, o senhor ressalta que existe a vice-governadoria e as 2 vagas do Senado. Quem seriam essas pessoas que poderiam compor esses quadros? Olha, está muito cedo ainda, algumas pessoas já se colocaram à disposição, né? Temos colegas se colocando à disposição para senador, temos um leque de pessoas com vasta experiência, temos pessoas no executivo, temos pessoas no legislativo, todas com ampla possibilidade e experiência para ocupar a vice-governadoria também. Então, as tratativas nesse caminhar vão nos levar a um entendimento. E esse entendimento eu espero e vou lutar muito, fortemente, para que a gente tenha, na chapa majoritária, além da figura do governador Rafael Fonteles, que a gente tenha mais um petista lá, certo? Para que a gente possa, sim, ter uma participação ainda maior. E a tão sonhada chapa pura do partido aqui no Piauí, quem seria esse nome? Tem algum nome que tem circulado aí nos bastidores para ocupar essa vice-governadoria? Aline, existem algumas especulações baseadas, inclusive, em informações dos corredores do Palácio de Karnak. E, claro, também na repercussão que algumas figuras políticas possuem no Estado. Surgiu, inclusive, em algum momento, o nome do ministro Wellington Dias, que poderia ser essa composição, mas já foi negado por ele, não foi colocada como uma possibilidade. E um dos nomes que surge como essa grande movimentação e articulação política é do atual secretário de Segurança Pública, Chico Lucas. Inicialmente, inclusive, no ano de 2024, foi colocado o nome dele no tabuleiro até como uma possibilidade para ser o representante do PT na busca pela Prefeitura de Teresina, mas logo em seguida já foi dito que não seria. E consecutivas vezes o secretário destaca que não será que as pastas principais não vão ser candidatas a deputado estadual nem a deputado federal. Fiquem abertos se a vice-governadoria não estaria nessa discussão. E, claro, ainda não foi falado oficialmente por nenhum dos nomes, até porque falta um ano para essa definição, para essa eleição, mas a vice-governadoria é a menina dos olhos de ouro ali de todos os partidos aliados. O MDB, ele busca manter essa situação, esse nome, mas vai ser muito difícil, já que ele já terá o Senado. E o PSD também busca essa vaga no Senado. Então, o PT ir para essas 2 disputas é um pouco mais difícil do que uma chapa pura com o governador Rafael Fonteles. Vamos falar sobre educação e os resultados do SISU. O secretário estadual de Educação, Washington Bandeira, celebrou as mais de 4.000 aprovações da rede estadual de ensino no SISU 2024. Mais um desempenho histórico dos nossos estudantes da rede estadual, das escolas SEDUC no SISU. Nós já estamos contabilizando mais de 4.000 aprovações, sem contar ainda as universidades de fora do Piauí, o ProUni e o FIES. Então é muito provável que a gente consiga atingir até superar o resultado do ano passado, que foram mais de 8.000 aprovações. Já tínhamos tido um destaque muito grande nas notas de redação, no resultado de redação. Piauí, primeiro lugar no número proporcional de notas acima de 950 na redação. A rede estadual SEDUC, primeiro lugar do Brasil no aumento de notas acima de 950, o aumento proporcional. Então foi realmente um resultado muito importante, muito expressivo, muito histórico e fruto das iniciativas que a gente está colocando nas escolas SEDUC na gestão do governador Rafael Fonteles. O governador Rafael Fonteles também respondeu sobre a política piauiense e articulações para 2026. Ele estava nesse evento comemorando essas aprovações, mas, claro, falou sobre política e a gente já comenta aqui com Lívia Pessoa. No campo administrativo, governador, que mudanças serão feitas pontuais, como é o caso da Sendefol, ou outros setores, ou uma reforma
mudança na equipe administrativa do primeiro escalão do governo? Olha, tudo muito pontual, não há nenhuma espécie de reforma administrativa. Mudanças pontuais podem acontecer, em breve a gente vai estar anunciando. Agora aborda temas políticos. Eleição só em 2026. É natural que os partidos comecem a se organizar, mas eu mesmo só vou tratar de eleições no ano de 2026. E a relação com a bancada, tanto federal como estadual? Continua muito boa. Muito bem. Rafael Fonteles tentando aí organizar a casa sem dar muitas especulações, né? Ele quer uma coisa aqui mais que leve tranquilidade à sua base. Até porque muitos aliados têm a consequência de ter muitas demandas em relação a isso, principalmente em um ano pré-eleitoral em nível estadual e federal. E o que a gente pode perceber, inclusive reforçado pelo próprio governador, é que já tem um entendimento em relação à deputada estadual Simone Pereira. A minha dúvida é se será referente a um espaço do MDB ou do PSD, mas acredito que dessa vez será referente à deputada Simone Pereira e também ao suplente, que é o atual coordenador da pasta Sendifol, Tiago Vasconcelos, que deve ir para a Alep e fazer essa inversão, né, de papéis. A deputada Simone vai para a Sendifol e o coordenador Tiago Vasconcelos assume a cadeira na Alep. E também existe uma movimentação em referência a outros cargos, a outros espaços que devem ser criados ainda no início desse mês de fevereiro, logo após o início do ano legislativo. E tudo indica que seriam espaços para contemplar um deles, pelo menos, o PDT, que é um partido aliado e que tem feito muitas demandas em referência a esse apoio ao governador Rafael Fonteles e a ter, de fato, uma articulação maior, uma capilaridade maior dentro do próprio governo do Estado. Tudo indica que será criado ali alguma coordenadoria ou algum espaço estadual para acoplar, para acomodar esses aliados, mas não foi confirmado pelo governador ainda. Deve ser uma articulação de bastidor que em breve será anunciada. Lívia, falando em base aliada, a base um pouco estremecida entre dois grupos políticos extremamente importantes, MDB e PSD, que romperam de vez. Ontem a gente mostrou aqui, a partir de uma entrevista com o deputado Georgiano Neto, a declaração dele já falando, afirmando que realmente não existe mais, não faz mais sentido haver aliança cruzada que existia entre MDB e o PSD. Em resposta, o deputado estadual pelo MDB, João Madison, confirmou o fim dessa aliança com o PSD, mas reforçou que o MDB continua forte. Já assimilamos, estamos trabalhando para fazer uma chapa forte de deputado estadual, de deputado federal. Essa decisão nós tomamos, está com poucos dias. Deveremos fazer uma reunião com o senador Marcelo Castro. Cada um vai cuidar da sua vida independente, né? E nós vamos cuidar também da candidatura de senador do senador Marcelo Castro. Vamos trabalhar para que o Temis possa continuar como vice-governador e queremos, dentro da nossa chapa, com o Severo agora presidente da Assembleia, isso fortalece o nosso partido. Severo é um homem de partido e eu tenho absoluta certeza que aqueles que estão apostando contra o MDB vão ter uma surpresa. Nós não vamos eleger menos dos 9 que nós estamos aqui hoje. É de 9 para 10. 10 ou 11, não há dúvida disso. E deputado federal, nós queremos eleger no mínimo 2. Então, Georgiano para lá, nós para cá. E as relações parecem estar mesmo trincadas. João Madison falou sobre essa relação com o deputado Georgiano Neto. É muito difícil dialogar com o Georgiano, né? Porque o Georgiano, a gente vê as pessoas, ele diz uma coisa hoje, amanhã muda. Então nós não podemos continuar com isso. Então a decisão do MDB é essa, né? Então assim, eu gosto dele, tenho um grande respeito por ele, mas as pessoas, os nossos próprios colegas reclamam porque ele vai às bases, tenta de tirar pessoas das bases para fortalecer. Então nós não queremos isso. Então gosto dele, tenho um grande respeito pelo pai dele, o Júlio é um grande homem da pecuária, mas infelizmente não dá para fazer uma coligação com ele, numa cruzada, porque ele, muitas vezes, quando ele sai da reunião, ele já muda. Então nós não queremos isso. São 2 senadores, o MDB tem o dele, que é Marcelo Castro. E o segundo? Esse nós vamos conversar com o governador. Não pode ser da maneira que vai ser. Então vamos ver. Eu mesmo tenho um problema hoje com a minha base, porque muitas pessoas da minha base, muitos prefeitos meus, estão votando em outro candidato a senador. Mas isso só muda se o governador adentrar o processo.
Ou seja, a base, a própria base, o próprio partido precisa se organizar, se ajeitar, se alinhar, falar uma linguagem só primeiro, né? A dor e a delícia de terem 2 vagas para o Senado, Aline, porque com essa disposição existe a possibilidade do voto direto, que é fidelizado partidariamente, no caso do senador Marcelo Castro, é referente àqueles que são filiados ou aliados do MDB, mas o segundo voto, aquele para o segundo candidato ao Senado, ele fica livre, fica referente a quem apoiou a cidade, quem que apoiou a candidatura do prefeito, do vereador, quem que é aliado ao deputado, mesmo não sendo do mesmo partido. Então, tudo isso entra como um reflexo dessas 2 candidaturas e deve ser alinhado, sim, ao lado do governador Rafael Fonteles para ter um direcionamento, se haverá uma liberdade de apoio, se haverá um direcionamento mais estrito do que deve ser colocado na mesa para esses candidatos. Então, tudo isso é na base do diálogo e de um entendimento prévio, mas, claro, já inicia bem previamente agora, porque próximo ano já vai ser a execução desses entendimentos. Falando em próximo ano, então os partidos nessas articulações, muitos estão lutando pela sobrevivência política mesmo. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, falou que o partido vai ter chapas proporcionais em 2026. A Solidariedade está dialogando com muita gente. A eleição só se dará no ano que vem. Então, as filiações, para quem quer disputar a eleição, se dará a partir do mês de março de 2026. Então, nós estamos, nesse momento, dialogando, nós não fugimos e sabemos da dificuldade que poderemos enfrentar, mas estamos dialogando com o objetivo de montarmos uma chapa de deputados federais, que essa é a prioridade do partido, e, naturalmente, também ter uma chapa de deputados estaduais. E é algo que não é fácil. Uma chapa são 30 nomes, né, envolvidos. E que demanda essa disponibilidade de lideranças políticas, de candidatos que participam frequentemente desses pleitos em busca de uma chance em alguma cadeira, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja no Senado. Então, tudo isso também entra em consideração. Em relação à chapa proporcional, que no caso seria no âmbito estadual e no âmbito federal, ela implica em muitas negociações. Por quê? Porque o quociente eleitoral esse ano, no próximo ano, deve ser muito alto por partido. Pelo que eu pude conversar com algumas fontes, deve chegar na casa dos 320 mil votos por legenda, por partido. Então, isso demanda uma capilaridade eleitoral muito grande, um número de votos muito grandes e mais, uma base eleitoral muito bem consolidada. E, por isso, esses partidos maiores, eles têm uma facilidade maior em fazer essa composição e os partidos menores devem buscar uma unidade. E esse vai ser o alvo, Aline, porque esse divórcio litigioso aí entre o MDB e o PSD, antes era relacionado a gente fica ou a gente termina. Esse foco mudou. Agora quais aliados eu vou querer na minha chapa, e esses aliados vão ser comuns em alguns momentos e vai exigir aí uma negociação. A gente vai falar agora de administração pública municipal aqui da nossa capital. A Prefeitura de Teresina assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal hoje para realizar a construção de 160 unidades habitacionais voltadas a pessoas de baixa renda, casas que serão localizadas no bairro Angelim, Zona Sul de Teresina. E esse é o momento da reunião na Prefeitura de Teresina com o responsável pela construção dessas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso, Aline. A ideia, pelo menos trazida pelo prefeito Silvio Mendes, é que em pelo menos 24 horas seja liberado esse alvará de liberação para o início dessa construção, dessa averiguação do terreno. Tudo isso implica numa busca por maior habitação para essas pessoas aqui de Teresina, que têm baixa renda, que têm vulnerabilidade social, famílias que não possuem outro local para morar ou que têm dificuldades por conta de um salário menor do que o esperado. Então, tudo isso entra em consideração por meio do cadastro único, por meio desse processo seletivo que acontece em âmbito federal, estadual e municipal. E a ideia é que sejam pelo menos 160 casas referentes a esse primeiro momento. Deve haver outras liberações ao longo dos 4 anos, mas já no início de fevereiro já deve ser iniciado essa obra referente a 160 casas aqui em Teresina. Mas em
infelizmente, em Teresina, o número de pessoas que não possuem habitações chega a pelo menos 40 mil. Então, é uma busca, uma luta que vai ser bem árdua para o prefeito Silvio Mendes, mas tudo indica que deve haver pelo menos uma busca, né, de fazer com que haja uma diminuição maior, esse déficit que acaba sendo estrutural, social, histórico. São muitas camadas em relação a isso. Sem dúvidas. Muito obrigada, Lívia. Nosso momento por hoje fica por aqui. Amanhã teremos mais um Papo de Política. Por favor, senão eu não aguento de saudade. Até mais, até amanhã. Até.